Graça e paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, você que está aí mais uma vez comigo. Nós estamos aqui para meditar, para explanar um pouquinho sobre a palavra de Deus, que palavra tão maravilhosa que vem falando ao nosso coração. E para isso eu quero pedir para você que está com a sua Bíblia aí, se você não está com a sua Bíblia, você prestar bem atenção na leitura hoje. Nós vamos falar de algo muito importante, assim como de costume, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito importante, desde Gênesis até Apocalipse. Nós encontramos riquezas profundas nessa palavra que vem trazendo ânimo ao nosso coração. E sem demoras, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo número 10, no verso número 19. Nós estávamos falando sobre algo desse tipo na célula na última quarta-feira, e então eu pensei assim, puxa vida, que tema legal, que coisa legal, que palavra abençoada. Já sei, vou compartilhar essa palavra com os meus irmãos. Amados, muitas vezes nós pensamos assim que eu não sei pregar, eu não sei falar da palavra de Deus, eu não sou um pregador, eu não sou um missionário, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Engano seu, meu amado. Qual é a forma que nós devemos pregar? Primeiro nós temos que fazer um seminário, depois nós temos que estudar durante uns 10, 15 anos, depois nós temos que ler a Bíblia 15, 20 vezes, e só para depois então estar preparado para você pregar. É dessa forma que funciona, tá certo? Não é dessa forma não. A palavra, quando ela entra no meu coração, ela fala comigo, é como se fosse um presente que eu ganhei do Pai. Quando você recebe um presente muito valioso, uma coisa que você amou muito, você deixa guardado só para você? Você não conta para ninguém, você deixa só ali escondidinho? Não, você quer o que? Compartilhar aquela alegria, compartilhar aquilo que você ganhou. A palavra de Deus é a mesma coisa. Quando nós ganhamos, nós fomos abençoados com essa palavra, e essa palavra veio trazendo mudança ao nosso coração, nós precisamos falar essa palavra, levar essa palavra adiante. Isso se chama evangelizar, pregar. Então você não precisa, meu amado, fazer aquele montão de curso de teologia. É ruim a teologia? É claro que não. Com sabedoria, agrega muito conhecimento da palavra de Deus ao nosso coração. Mas o mais importante que teologia, do que todos esses estudos, é você aplicar a palavra de Deus no teu coração e você levar essa palavra para os teus irmãos. Isso é o que conta. E sem demora nós vamos lá para Hebreus capítulo número 10, no verso número 19. A palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, por meio do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nosso coração lavado com água pura. Então, meu irmão, a palavra do Senhor vem falando aqui que nós temos um acesso, nós temos um livre acesso hoje a Deus, temos livre acesso aos céus através do sangue de Cristo, através de Cristo que rasgou o véu. Se você não sabe, no tabernáculo, quando eles construíram o tabernáculo ele constitui em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Então o pessoal ali chegava até o átrio, mas ali no lugar santo somente os sacerdotes estavam ali para oferecer o holocausto. Ali ficava a arca, ali ficava o candelabro, ali ficava a bacia, E no lugar santíssimo
né, no lugar santo dos santos, somente um sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava ali para oferecer a expiação, né, oferecer o holocausto ali pelos pecados do povo, uma vez por ano. E se ele entrasse ali em pecado, ele era morto ali. Então aí veio acontecendo a história da palavra de Deus, veio acontecendo a história bíblica, até chegar em Jesus Cristo. Quando chega em Cristo Jesus, o que acontece? A palavra do Senhor nos instrui, nos fala que quando ele estava naquela cruz, carregando os nossos pecados, carregando as nossas enfermidades, carregando a nossa dor, ele era o perfeito. Ele era o cordeiro perfeito ali. Ele era o holocausto perfeito. E quando Jesus morre ali naquela cruz, o véu do templo lá, ele se rasga. Não é de baixo a cima, ele de cima a baixo. E ele se abre aquele véu, simbolizando o quê? Que nós hoje não precisamos mais oferecer holocausto. Nós não precisamos mais ali ficar pedindo, olha, ora por mim lá, ora faz isso por mim lá na igreja. Não, hoje nós temos livre acesso a Deus. Olha que maravilha, meu irmão. Daí da sua casa você pode acessar o reino dos céus, do seu trabalho, onde quer que você esteja. Entenda uma coisa, meu amado, eu não estou desencorajando você de ir para a igreja, não, de forma alguma. Nós vamos ver o quanto isso é importante, mas eu estou aqui para falar para você que, apesar de amar muito o meu pastor, respeitá-lo muito, meu amado, eu não preciso dele para chegar até o reino dos céus. Ele é um mediador, digamos assim, porque ele traz a palavra, ele traz o alimento diário, porque muitas vezes nós temos preguiça de buscar, muitas vezes nós temos, digamos que não falamos que às vezes não temos tempo, mas muitas vezes temos tempo sim, digamos mais que é a falta de vontade mesmo, aí dizendo na cara, é a falta de vontade mesmo de buscar. Então nós vamos na igreja aos domingos e o pastor está ali sempre pronto a pregar a palavra, uma palavra de amor, uma palavra de ânimo, às vezes uma palavra de correção, para falar ao nosso coração. Mas eu não preciso chegar nele, pastor, por favor, fala para Deus me abençoar, pastor, fala para Deus me ouvir, ô pastor, conversa com Deus lá, fala para ele. Não, meu amado, hoje eu tenho livre acesso a Deus. Hoje eu posso dobrar o meu joelho ali na igreja e clamar a Deus, e Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você. Hoje nós não precisamos mais disso, de alguém oferecer um sacrifício ali de um animal para que nós possamos adentrar na presença de Deus. Não, hoje nós temos livre acesso. Então nós precisamos buscar de Deus, precisamos amar a presença de Deus, precisamos nos dedicar mais à presença de Deus. Continuando no texto aqui, no verso 23 do capítulo 10, a palavra vem falando assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel, meu amado. O Senhor Jesus, ele é fiel, e se ele prometeu alguma coisa para você, ele vai cumprir. Mas toda promessa, ela passa pela prova do tempo, e é no tempo de Deus e não no nosso tempo. Muitas vezes nós queremos as coisas para o nosso tempo, na nossa hora, mas não é assim que funciona, é no tempo de Deus. E ainda mais no verso 24 vem dizendo assim: e consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, o quanto é importante estarmos nos reunindo na igreja para adorar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para termos ali comunhão com o nosso irmão, né? Porque hoje aí, cada vez mais que passa, irmãos, e depois dessa pandemia ficou pior. Pouco antes da pandemia, aproximadamente 2 anos e meio atrás, 2 anos atrás, quando começou a pandemia, vamos dizer um pouquinho de tempo a mais aí, antes, uns 5, 6 anos atrás, surgiu um grande movimento forte dos desigrejados, pessoas falando que não precisava de ir na igreja
e muitas pessoas estavam buscando, né, falavam ali, até recitavam ali bases bíblicas para isso, mas totalmente fora do contexto, totalmente inverso ao que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus vem realmente falando. E eles buscavam ali justificar as suas opiniões, as suas vontades, dizendo: olha, eu não preciso ir na igreja, porque eu posso orar da minha casa. É claro que você pode orar da sua casa, mas lá na igreja você tem comunhão com o teu irmão, porque, meu amado, a Bíblia fala assim que nós precisamos suportar o nosso irmão em amor, nós precisamos a cada dia estarmos entrosados, né, como um corpo, o corpo perfeito que é a igreja. E aí nós vemos aí pessoas que estão em casa, não querem ir na igreja e falam que não, eu posso servir a Deus daqui, eu não preciso de ir na igreja. Eu digo para vocês, se eu dividir o seu corpo, pegar a sua mão e pôr na sala, pegar o seu pé e pôr lá no outro quarto, pegar a sua outra perna e pôr lá fora, pegar a sua cabeça e deixar, vai funcionar o seu corpo? Vai funcionar? Não vai funcionar. A igreja do Senhor, de que forma que o Senhor almeja que nós vivamos em perfeita comunhão, aprendendo a perdoar os nossos irmãos, exortando, corrigindo, amando a cada dia. É dessa forma que a igreja tem que ser, né? E lembrando, meu amado, a palavra vem falando assim que nós precisamos achegar ao Senhor com coração sincero, com fé, né? Com o nosso coração lavado. Por quê? Porque nós precisamos ter o nosso coração sincero para chegar diante do Senhor e falar: Pai, eu sou pecador, Pai, eu preciso de Ti a cada momento. Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, e ter a convicção de fé que Ele morreu na cruz para me salvar. Perdoou todos os meus pecados, né? Então eu tenho que ter essa convicção de fé que Ele é poderoso para isso. Meu amado, nós precisamos entender isso. E lembre-se sempre, você tem livre acesso ao Pai. Ele te ama e Ele quer ouvir a tua voz. Então, em nome do Senhor Jesus, né, abra o teu coração para Ele poder fazer morada. Converse com Deus, busque o reino dos céus e você vai ver grandes coisas acontecer na sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Em nome do Senhor Jesus.